Apoie políticas educacionais afirmativas. Por causa do racismo estrutural, a população negra tem menos condições de acesso a uma educação de qualidade. Geralmente, quem passa em vestibulares concorridos para os principais cursos nas melhores universidades públicas são pessoas que estudaram em escolas particulares de elite, falam outros idiomas e fizeram intercâmbio, e é justamente o racismo estrutural que facilita o acesso desse grupo. Esse debate não é sobre capacidade, mas sobre oportunidades, e essa é a distinção que os defensores da meritocracia parecem não fazer. Um garoto que precisa vender pastel para ajudar na renda da família e outro que passa as tardes em aulas de idioma e de natação não partem do mesmo ponto. Não são muitos os que podem se dar ao luxo de cursar uma graduação sem trabalhar ou ganhando apenas uma bolsa de estagiário. Eu mesma entrei na Universidade Federal de São Paulo, cujo campus de Ciências Humanas foi criado em 2007, graças a políticas públicas. Aos 27 anos e com uma filha pequena, tendo que fazer malabarismos para conseguir estudar. Embora as desigualdades nas oportunidades para negros e brancos ainda sejam enormes, políticas públicas mostraram que tem potencial transformador na área. O caso das cotas raciais é notável. Na época em que o debate sobre ações afirmativas estavam acalorado, um dos principais argumentos contrários à implantação de cotas raciais nas universidades era, abre aspas, as pessoas negras vão roubar a minha vaga. Por trás dessa frase está o fato de que pessoas brancas, por causa de seu privilégio histórico, viam as vagas em universidades públicas como suas por direito. A primeira universidade a adotar as cotas raciais no vestibular foi a Universidade do Estado de Rio de Janeiro, em 2003, seguida pela Universidade de Brasília, em 2004. As novas políticas públicas universitárias transformaram o perfil dos alunos ingressantes. Ao contrário do que muita gente afirmava, quando essas políticas começaram a ser implementadas. O desenvolvimento positivo de alunos cotistas trouxe grandes avanços para o saber do país. Pesquisas sobre os resultados dessas políticas logo começaram a surgir, como a do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2008, na qual se demonstrou que os alunos cotistas de 4 universidades federais tinham desempenho similar ou superior ao dos alunos não cotistas. E a da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, realizada em parceria com universidades estaduais, a qual constatou que no período entre 2003 e 2016, a evasão universitária entre cotistas, 26%, foi menor se comparada à de não cotistas, 37%, além de apontar desempenho similar entre ambos. Entre outras políticas de acesso à educação, destaca-se o estudo de Jacques Wagner, professor do Instituto da Computação da Universidade Estadual de Campinas, e Tatiana Melquizo, professora associada da Universidade do Sul da Califórnia, que, com base na análise de resultados de mais de 1.000 alunos que realizaram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, entre 2012 e 2014, apontou que não havia diferença entre as notas de beneficiários do programa ProUni e as de outros estudantes. Diferente da política de cotas, o ProUni é um convênio realizado entre universidades privadas e o governo federal que permite às universidades abaterem impostos ao oferecer bolsas integrais ou de 50% para alunos e alunas do programa, seja por raça ou por renda, desde que mantenham um desempenho exemplar. Muitas vezes, caso de pessoas negras que enfrentam grandes dificuldades para obter um diploma ou passar em um concurso público são romantizados. Entretanto, ainda que seja bastante admirável que pessoas consigam superar grandes obstáculos, naturalizar essas violências e usá-las como exemplos que justifiquem estruturas desiguais é não só cruel, como também uma inversão de valores. Não deveria ser normal que, para conquistar um diploma, uma pessoa precise caminhar 15 quilômetros para chegar à escola, estude com material didático achado no lixo ou que tenha que abrir mão de almoçar para pagar um transporte.
A cultura do mérito, aliada a uma política que desvaloriza a educação pública, é capaz de produzir catástrofes. Hoje, em vez de combater a violência estrutural na academia, a orientação de muitos chefes do executivo brasileiro é uniformizar as desigualdades, cortando políticas públicas universitárias como bolsas de estudos e cotas raciais e sociais. Informe-se sobre as políticas públicas de combate à desigualdade racial e pela promoção da diversidade. Apoie e prestigie institutos de pesquisa e de desenvolvimento de políticas. Apoie candidatos que defendem políticas públicas efetivas e transformadoras. A Lei de Cotas para Universidades Federais, promulgada em 2012, representou uma grande vitória. Uma pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, com base em dados de 2018, mostrou que, nessas instituições, a maioria dos estudantes é negra, 51,2%. 64,7% cursaram o ensino médio em escolas públicas e 70,2% vêm de famílias com renda mensal per capita de até um salário mínimo e meio. Infelizmente, o mercado de trabalho ainda não reflete essa mudança. Transforme seu ambiente de trabalho. Historicamente, a branquitude desenvolveu métodos de manutenção do que seria politicamente correto em relação à pauta racial e à reserva de espaço para, abre aspas, negro único, o que é certamente uma de suas estratégias mais clássicas. Argumenta-se da seguinte forma, abre aspas, veja só, não somos racistas, temos o fulano que é negro, trabalhando em tal departamento e, inclusive, ele adora trabalhar aqui, não é mesmo, fulano? E o fulano, talvez para manter seu emprego, talvez porque aprendeu a reproduzir o discurso da empresa, concorda. No entanto, pessoas negras não são todas iguais e fulano, por melhor que seja, não pode representar todos os negros. Dessa forma, é preciso romper com as estratégias do, abre aspas, negro único. Não basta ter uma pessoa negra para considerar que determinado espaço de poder foi, abre aspas, detetizado contra o racismo. A esperança escravista faz com que o mundo do trabalho seja particularmente racista, o que também o torna um dos espaços em que a luta antirracista pode ser mais transformadora. A primeira etapa para isso é sempre questionar o status quo. Essa é a melhor maneira de não reproduzir as variadas formas de racismo nos ambientes de trabalho. Se você tem ou trabalha numa empresa, algumas questões que você deve colocar são: qual a proporção de pessoas negras e brancas em sua empresa? E como fica essa proporção no caso dos cargos mais altos? Como a questão racial é tratada durante a contratação de pessoal? Ou ela simplesmente não é tratada? Porque nesse processo deve ser, abre aspas, daltônico. Há, na sua empresa, algum comitê de diversidade ou um projeto para melhorar esses números? Há espaço para um humor hostil e grupos vulneráveis? Perguntas desse tipo podem servir de guia para uma reavaliação do racismo nos ambientes de trabalho. Como diz a pesquisadora Joyce Bert, a questão, para além de representatividade, é de proporcionalidade. Para começar, pensemos nos processos de contratação. Se uma empresa está focada em quem cursou universidade de elite ou tem inglês fluente, isso pode significar que apenas pessoas privilegiadas poderão enviar seus currículos, pois sabemos que, no Brasil, estudar outro idioma ou fazer um intercâmbio não é acessível para todo mundo. Somente uma parcela privilegiada da sociedade tem acesso a isso. Além do mais, o pacto narcísico da branquitude, expressão desenvolvida por Cida Bento em sua tese de doutorado, usada para definir como pessoas brancas anuem entre si para a manutenção de privilégios, colabora com a exclusão de outros grupos nas indicações de trabalho. Uma pesquisa do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, organização indispensável para a luta antirracista criada por Cida Bento em 1990, em parceria com a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, apontou que pessoas negras não somam 1% entre advogados e sócios de escritórios de advocacia.
Entre estagiários, não chega a 10%. O estudo de 2019 ouviu 3.624 pessoas em 9 das maiorias brancas de São Paulo e demonstra como os números refletem a necessidade de discutir desigualdades, oportunidades e diversidade no mercado de trabalho. Se quisermos pensar essa questão pelo viés econômico, vale lembrar que uma equipe diversificada aumenta seu potencial produtivo. Segundo estudiosos do tema, como Reinaldo Bugarelli, um ambiente diverso estimula a criatividade. A baixa presença de pessoas negras no ambiente de trabalho ou mesmo distantes de cargos de gerência pode deixar o espaço altamente suscetível a violências racistas. Em um caso recente, por exemplo, a filial brasileira de uma empresa norte-americana de software promoveu um baile à fantasia como celebração de final de ano, oferecendo uma premiação para a melhor fantasia, no valor de R$3.000. Um funcionário, certo de que seria engraçado, optou pela representação racista de um homem negro sexualizado, com um órgão genital grande, uma imagem que circulava na época entre grupos de WhatsApp. A foto de sua fantasia, que ficou em 4º lugar no concurso, chegou à sede norte-americana, que demitiu o empregado. O gerente da área em que ele trabalhava disse que a demissão havia sido exagerada, o que o fez ser demitido também. Então, o presidente da filial brasileira defendeu os dois, dizendo que tratar de uma, abre aspas, grande brincadeira. Resultado, também foi demitido. O que é notável nesse episódio é como o caso foi conduzido e a grande repercussão. Mas a agressão propriamente dita é, infelizmente, apenas uma variante das muitas formas de violência a que pessoas negras são expostas ainda hoje nos ambientes de trabalho. A experiência internacional é rica em exemplos que podem servir de inspiração. Na Noruega, todas as empresas nacionais destinam 40% dos assentos em conselhos de administração para mulheres. A proposta veio de um parlamentar do Partido Conservador, com o argumento, aspas, se a gente não pensasse em políticas de representação e equidade, só contrataria os homens com os quais a gente joga golfe no domingo. De fato, se só convivemos com pessoas de um determinado grupo ou classe social, acreditamos que só aquelas pessoas possuem capacidade para determinados cargos, relegando outros grupos a lugares predeterminados, como se não fossem sujeitos capazes. O que esse político norueguês coloca é a importância de questionarem desigualdades. Devemos nos perguntar: quantos talentos o Brasil perde todos os dias por causa do racismo? A situação é ainda mais grave para mulheres negras, que são muitas vezes destinadas ao subemprego. Quantas físicas, biólogas, juízas, sociólogas, etc., estamos perdendo? Políticas que obrigam as empresas a pensar e criar ações antirracistas poderiam reverter esse quadro. No Brasil, a lei de cotas para o Serviço Público Federal visa diminuir desigualdades. Declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, ficou estipulado que a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. O racismo assume diversas dimensões no ambiente de trabalho, o que demanda análise constante das práticas corporativas. Por causa disso, diversas empresas têm buscado consultorias especializadas para rever sua política de diversidade, preocupadas em se atualizar em relação aos novos marcos civilizatórios. Isto é resultado do trabalho de organizações negras como o CERT, que lutam há décadas para introduzirem essas questões urgentes no mercado de trabalho. Há dezenas de consultorias de diversidades atuando nas várias regiões do Brasil. Procure conhecer mais sobre elas. Informe-se sobre o trabalho do CERT. Introduza o tema na empresa em que trabalha. Assim você contribui com um ambiente mais diverso, democrático e produtivo. E se você gostou desse vídeo,
Deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.